Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema, são chegados os tempos. Então, a Gênesis, as predições segundo o Espiritismo, capítulo 18. Diz lá, são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se deve entender essas palavras proféticas, né, dessa regeneração? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença pueril e sem fundamento. As pessoas que não acreditam em Deus e tal, acham que tudo isso acontece porque acontece. Não é assim que funciona, a gente não vê, principalmente o pessoal mais materialista, acha que as coisas acontecem pela força da natureza. E para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico, de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. Então está cheio de gente aí que acha que vão acontecer coisas mirabolantes, uma série de milagres que estão fora das leis naturais. A gente esquece, né, que tem um Deus que criou o universo, mas essas são as crenças dessas pessoas. Então, os espíritos dizem assim, são igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira porque envolve a negação da providência de Deus. Então, a primeira, eles não acreditam em nada, eles não acreditam também que Deus exista. A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Na verdade, o que os espíritos falam é que as coisas vão acontecer baseadas nas leis da natureza. Então nós vamos ver a seguir um pouquinho mais para frente o porquê que essa regeneração acontece de forma natural. Ela está dentro da lei da natureza. Então tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Então, a gente vê que no universo tudo acontece de forma harmônica. Então a gente não vê nenhum planeta batendo no outro, né? Uma galáxia que explodiu. Existem leis e essas leis foram estabelecidas há muito tempo e essas leis continuam vigentes. Então essas leis que regem todo o universo, tem algumas que fazem parte mais diretamente das nossas vidas, que são as leis naturais que a gente já conhece. Então eu vou falar algumas delas, depois a gente vai ver outras aí. Então a gente conhece, por exemplo, a lei de causa e efeito. Não conhece? Que tudo que a gente faz acaba gerando efeito. Uma outra lei da natureza que a gente conhece é a do livre-arbítrio, que nós podemos escolher as coisas. Só que essa lei, quando a gente junta com a lei de causa e efeito, pode nos trazer um problema. Porque se eu escolher mal, pode ter um efeito que eu não estou prevendo. E esse efeito pode não ser muito bacana. Às vezes, nessa encarnação e outras vezes, como a gente já falou e vocês todos já sabem, pode gerar efeitos para outras encarnações futuras. Então, o conhecimento dessas leis que o Espiritismo traz de uma forma mais clara são de fundamental importância para a nossa evolução, para nós que estamos aqui. Então, de nada adianta eu buscar o conhecimento numa casa espírita se eu não estudar isso, não saber como é que isso funciona. Porque não é o fato de ir numa casa espírita, não é o passe que vai resolver o meu problema, o passe nos ajuda. O que vai resolver, auxiliar a cada um de nós
na transformação que a gente precisa é o entendimento do que o Espiritismo ensina. Como é que as coisas se processam? É isso que vai fazer com que a gente ouve falar do Consolador prometido, que o Espiritismo é o Consolador prometido, então vai nos trazer o consolo, esse entendimento. Então, por que eu passo por situações hoje que não são muito boas, que eu não gosto muito? A grande maioria delas foi por coisas geradas nessa encarnação e outras tantas foram geradas em outras encarnações. Então, hoje a gente passa aqui no planeta os reflexos das nossas atitudes. Todos nós, sem exceção. Não tem ninguém que é mais bonito nem mais feio. E Deus não fez um sofrer mais nem sofrer menos. Nem fez milagre para um e não fez para outro. Que é uma outra coisa que a casa espírita não faz. Milagre. Não existe milagre. Porque se existir, a gente achar que existe milagre para um e para outro não, Deus estaria sendo injusto ou não? Deus não é infinitamente bom e justo? Então, se tem alguma coisa para um, tem que ter para todos. Então, essas coisas são importantes que a gente entenda. Faz parte de todo esse processo. O conhecimento da doutrina espírita. Então, de nada adianta eu vir aqui e não estudar. Preciso estudar. Eu preciso saber como é que as coisas acontecem. Temos, pois, que afastar desde logo toda ideia de capricho por inconciliável com a sabedoria divina. Então, qualquer coisa que aconteça, a gente não pode imaginar que aconteceu, porque Deus quis favorecer aquela pessoa e prejudicar a outra. Não existe, Deus não faz as coisas porque Ele acha bonito. Deus estabeleceu para o universo leis. Então, às vezes a gente lê nos livros de Kardec, lá que a gente é punido por onde pecou. Na verdade, essa é uma linguagem mais católica da época que foi usada. Porque, na verdade, não existe a punição, são os efeitos da nossa conduta. Então, se eu tenho uma atitude errada, eu vou ter que responder pelaquela atitude errada. Nós não falamos da lei do livre-arbítrio? Eu que escolhi aquele caminho. Então, não querendo falar só para... Então, imagine assim, a gente está atravessando um problema muito sério com essas questões de políticos e tal. E não estou dizendo aqui que eu quero mal de ninguém, não. Mas a gente, às vezes, sofre por conta... Poxa, porque levou tanto dinheiro, aquele levou tanto, esse tem que ser punido, o outro tem que ser punido. Se a gente entender essas leis, a gente sabe que, queira ou não, eles vão ter que arcar com a consequência disso. Não precisa a gente ficar sofrendo, porque às vezes a gente vê as pessoas se inflamam com isso, nossa, parece que vão explodir de nervoso só de falar da coisa. Mas a gente não precisa se preocupar. Aí tem uns ainda que falam, eu quero justiça. Na verdade, eles querem vingança, não querem justiça. A justiça vai acontecer de qualquer jeito. A justiça divina acontece sempre. Então, essas coisas que a gente tem que entender e não sofrer. Mas ela acontece também para nós. Se a gente fizer coisa errada, vai ter que responder pelas coisas erradas. É isso que a gente tem que lembrar sempre. Não é que acontece para um e não acontece para outro. E uma outra coisa muito simples, que eu ainda comentei na quarta-feira, e vou comentar algumas vezes, porque parece assim, às vezes uma coisa de entendimento, até bobagem, mas a maioria das pessoas vem ao centro espírita e não se dá conta da coisa. Então, por exemplo, o que são os espíritos? Vocês podem me ajudar? Ou quem são os espíritos? Vocês podem me ajudar?
Então a gente escuta, ainda outro dia estava assistindo a novela com a minha esposa, tem aquela senhorinha da novela, ela fala, porque eles estão me falando. Quem são eles? Eles somos nós, só que são espíritos que retornaram para o mundo espiritual antes de nós. Os espíritos são nós. Nós agora estamos encarnados. Eles, que a gente chama de espíritos, estão desencarnados. Nós, daqui a pouco, vamos estar desencarnados. E nós vamos ser os espíritos, e eles vão estar encarnados. Então a gente escuta falar, não, que os espíritos, e fica um negócio vago, a gente não sabe nem quem é. Então a gente está indo numa casa espírita e não sabe quem são os espíritos. Todos nós somos espíritos. Ora estamos encarnados e ora estamos desencarnados, sem o corpo físico. Então, olha, às vezes a gente vê no filme, nossa, aquele espírito, o espírito fez tal coisa, era muito ruim. É claro que aquilo é um exagero, aquilo é uma história, mas os espíritos ruins a gente não vê tantos homens ruins. A gente não vê tanta pessoa fazendo maldade. Esses são os espíritos. E a gente acha que... O que vai acontecer com esses espíritos? Então, aqui eles são ruins. Eles voltam para o mundo espiritual, vão ser bonzinhos? Vão virar santo? Ninguém vira santo, nem eles e nem nós. É isso que a gente tem que começar a entender, que nós somos, os espíritos somos nós. É simples assim. Ah, mas o espírito é bom. É bom porque ele já trabalhou para melhorar. Ah, o espírito é ruim. É porque ele ainda não trabalhou muito e não melhorou muito. E nós estamos fazendo o quê? Nós estamos trabalhando para melhorar ou estamos aqui a passeio? Eu postei na nossa página, no programa Transição, no Facebook, um artigo da Revista Espírita que fala da inutilidade da encarnação. Contava a história de uma moça que, quando jovem, ela só queria saber de festa. Aí ela se casou, ela não se preocupava nem com o marido e nem com os filhos. Retornou para o mundo espiritual do mesmo jeito que quando veio para cá. O que adiantou? Perdeu tempo. Então é interessante que a gente pesquise a Revista Espírita, que são histórias verdadeiras, contadas pelos espíritos e selecionadas por Kardec para nosso aprendizado, para nosso conhecimento. Não estão lá por acaso, olha, eu achei essa história legal. Todas elas têm um fundo educativo para o nosso aprendizado. Mas a gente não gosta muito de estudar. Mas o tempo vai passar e aí, quem sabe a gente não passou que nem essa mulher assim, chegou lá no plano espiritual de volta e não fizemos nada. Em segundo lugar, se a nossa época está destinada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Agora, nós estamos atravessando um período em que o planeta está passando por uma série de modificações de todas as ordens. Mas essas coisas não são por acaso, elas seguem uma linha de raciocínio, ela tem uma razão de ser. Existe uma lei que faz com que isso aconteça. As pessoas que estão encarnadas hoje, elas têm uma certa evolução. As que estão vindo, elas chegam, ganham esse conhecimento as que já estão aqui e adquirem mais alguns. E assim vão evoluindo. É uma lei de evolução que a gente tem. Então o planeta vai, e cada momento desse vão surgindo novas coisas, e essas novidades às vezes fazem com que as coisas se agitem entre nós. Mas isso é normal. Então, diremos que o nosso globo
como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Essa eu não quis falar antes, mas é a lei do progresso. A gente evolui, o planeta evolui, a gente já se deu conta disso? Que a cada momento que a gente busca conhecimento, nós estamos trabalhando pela nossa evolução. E esse é o objetivo nosso de estar aqui encarnado, para evoluir, para aprender, para adquirir conhecimento, para chegar mais rapidamente no nosso objetivo final, que é ser espírito puro. E todos nós vamos chegar, uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. Quem vai demorar menos é aquele que se empenha mais. É simples assim, como acontece em todas as coisas da natureza. Aqui também no trabalho, não é assim? Se a gente não se empenha mais, a gente cedo ou tarde não é reconhecido, não melhora as coisas todas. Então não adianta, a gente às vezes vê pessoas reclamando da vida, mas estuda, se empenha, chega no trabalho, produz o que tem que produzir ou faz hora? Aí a gente reclama que não deu sorte. Não deu sorte ou não trabalhou? São coisas diferentes. Então, o planeta, progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Veja a nossa responsabilidade. O planeta vai melhorar moralmente à medida em que nós, espíritos encarnados e desencarnados, melhorarmos moralmente. Aí a gente fala, mas as coisas não estão melhorando. Será que a gente está fazendo a nossa parte? Será que eu estou me empenhando para eu ser melhor? Ou será que eu estou igual aquele artigo da Revista Espírita que eu falei da nulidade? Ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sobre a ação das forças materiais, os homens para isso concorrem pelos esforços de sua inteligência. À medida que a gente vai ganhando conhecimento, nos aprimorando, a gente vai percebendo que as coisas ao nosso redor, principalmente as coisas materiais, vão evoluindo. Então, por exemplo, se a gente imaginar que o celular que está transmitindo a nossa palestra aqui, ao vivo, hoje para o mundo inteiro, se há 15 anos atrás a gente falasse que isso ia acontecer, quem falasse isso ia ser tido como o quê? Louco. Então essa evolução científica se deu num curto espaço de tempo. E a gente, nesse espaço de tempo, a gente está vivo aqui e consegue observar. Então a gente está presenciando essa transformação. E aí fica fácil de a gente entender. Não fica? Nós vimos, estamos acompanhando. O computador era aquele PX, não era? X não sei o quê. XP, umas coisinhas assim, e vem vindo, cada dia mais evoluindo. Eu estava vendo aí essa semana, lendo que tem uma dessas empresas de avião que está fazendo uns estudos, desenvolvendo um avião, a princípio para guerra, né? Que ele vai viajar daqui no Japão em 3 horas. Imagine, vai voar 6.000 km por hora. No Japão tem lá um trem-bala que vai ser instalado em 2025, que vai andar a 600 km por hora. Imagina, 40 minutos vai daqui no Rio de Janeiro. Claro que vai ser no Japão, mas o espaço é como se fosse daqui no Rio, mais rápido que o avião.
que o avião tem que levantar voo, descer, não sei o quê, o trem é capaz de cumprir esse espaço geográfico em menos tempo do que se a gente fosse de avião. Então, as coisas científicas, elas vêm acontecendo e a gente tem acompanhado essa evolução, toda essa mudança ao longo dos últimos anos. E cada dia mais, a gente vê, por exemplo, as TVs, quando veio a de plasma, a gente fala, nossa, que maravilha. Hoje já está na 8K, acho, não é isso? E cada dia que passa, vai melhorando. A gente fala, pô, mas para que melhor? Aí daqui a pouco parece uma outra melhor, os caras já desenvolveram uma outra melhor ainda. Tudo isso tem uma razão de ser, faz parte da evolução científica. E a gente está inserido nisso. Algumas coisas a gente participa, outras coisas a gente não participa. Cada um em sua área de trabalho. Então, com essa mudança, nós, conseguimos sanear regiões insalubres. Então a gente vê locais aí pelo mundo afora que só tinha deserto, por exemplo, e aí de repente aquilo lá vira um paraíso, Lá como é que chama lá no Catar não, lá perto, na outra. Dubai, que fizeram lá no oceano, os caras fizeram um monte de coisa, não tinha nada. Tudo aquilo é tecnologia, é avanço, é estudo, é pesquisa, e assim, vamos fazendo as coisas, tornando mais fáceis as comunicações e mais produtivas a Terra. Então, quem diria que aqui com o celular que nós estamos transmitindo aqui, a gente consegue, se alguém quiser acessar a gente do Japão nesse momento, consegue ver. As terras, a gente vê que no Brasil mesmo, a produção agrícola, cada ano eles têm melhorado o trabalho, produzido, as áreas sendo mais produtivas. Enfim, tudo isso faz parte do conhecimento que a gente vai adquirindo. Então, o progresso da humanidade se cumpre, pois em virtude de uma lei, que é a lei de progresso. Então, é natural que isso aconteça. O progresso acontece. E assim é no universo. Nós temos, os espíritos dizem, planetas que são mais evoluídos que nós, que já passaram por esses estágios que hoje nós estamos passando, e tem outros ainda mais atrasados, que vão passar pelos momentos que a gente vem atravessando, vão passar ainda. Então, para alguns espíritos, isso que a gente está passando não é novidade, eles já passaram por isso, eles já têm esse conhecimento de outros momentos, não é de agora. Então a gente precisa lembrar disso. Muitas coisas também, nós como espíritos, já tivemos experiências em outros momentos, nós estamos passando muitas vezes de novo por situações que já passamos no passado. Algumas não fizemos elas, vamos dizer assim, de uma forma muito boa, e outras tantas a gente passa até para auxiliar outras pessoas que não tenham esse conhecimento. Tem uma história também na Revista Espírita de um espírito que era médico, morreu de volta, voltou para o mundo espiritual, e ele fazia uns estudos científicos relacionados, claro, à medicina, e ele já tinha, aí depois ele conta a história dele, ele já tinha começado esses estudos em outras épocas, e ele veio, aí morreu, desencarnou, voltou para o mundo espiritual, voltou, continuou aqueles estudos por 3 ou 4 encarnações para chegar num certo momento e conseguir levar adiante ou fazer de uma forma que aqueles estudos dele passassem a ser úteis para o povo. Eu não me lembro exatamente se era uma espécie de vacina, alguma coisa assim, que esse espírito desenvolveu.
Mas ele fez isso durante algumas encarnações, para chegar numa dada encarnação e ter o êxito de concluir todo esse projeto que ele havia se proposto. Ora, como todas as leis da natureza são obra eterna da sabedoria e da presciência divinas, tudo que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus. Então, essas coisas que acontecem, todas essas leis, a lei do progresso, lei de causa e efeito, tudo isso foi criado por Deus. Não foi obra do acaso. Então é isso que a gente tem que entender, que as coisas acontecem por obra de Deus. Essas leis foram criadas por Deus. Não foi nenhum curioso. A gente sabe que Deus é sabedoria infinita. Os homens, com a sua inteligência, chegaram ao resultado que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. A gente não vê isso hoje, né? Avançou-se bastante. Então nós conseguimos, e nós somos os homens, né? Com esse trabalho de conhecimento, ao ponto de situações materiais, sobretudo, que hoje, se a gente, essa coisa dos equipamentos científicos, por exemplo, computador, essa coisa toda, se a gente falasse disso há 20 anos atrás, quem é que ia imaginar que nós chegamos onde chegamos, né? Ia chegar nesse ponto, e vai avançar muito mais. Então, isso é resultado do conhecimento científico. Porém, resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Então, a gente está falando dessa regeneração. O planeta, por vezes, atravessa alguns momentos de evolução mais científica e outros momentos de evolução moral. Eu falei agora há pouco que essa coisa da evolução científica a gente conseguiu ver ao longo das nossas encarnações muitas coisas acontecerem. Acontece que essa questão da evolução moral, se a gente for analisar, é claro que guardado algumas proporções, mas do tempo de Jesus mudou muito para cá. Os políticos lá faziam o quê? Os homens faziam o quê? Então nós não estamos falando de 15, 20 anos, nós estamos falando de 2000 anos. E a gente está esperando uma regeneração, alguns falam, não, no ano de 2000 e não sei quanto. Não é assim que as coisas acontecem. As coisas acontecem naturalmente, elas seguem leis, elas caminham com o progresso. E o progresso, como a gente falou no início, depende de nós. A gente conseguiu avançar muito cientificamente, mas moralmente ainda nós estamos devendo um pouco, né? Está faltando bastante para todos nós um desenvolvimento moral um pouco maior. Às vezes a gente critica, né? E isso é muito complicado, essas coisas dos políticos. E se a gente estivesse lá, será que a gente não faria igual? Vocês já pensaram nisso? Eu sou santinho. Será mesmo? Se tivesse na sua mão, tivesse a oportunidade, será que a gente não faria igual? Ou talvez pior? Então,
para a gente pensar. Nestes tempos, não se trata de uma mudança parcial, de uma revolução limitada a certa região ou a um povo ou a uma raça. Trata-se de um movimento universal a operar-se no sentido do progresso moral. A gente não pode esquecer. Vocês acham que isso é atual? Então, Kardec escreveu isso aqui lá em 1868, está lá no livro A Gênese. Se vocês quiserem depois, e é bom, quem está nos assistindo, depois vai lá, no capítulo 18 da Gênese, e olha se o que a gente está falando é verdade. Às vezes eu posso estar aumentando, né? Mas isso aqui é conteúdo de 1868, e tem gente falando, às vezes, colocando coisas desse gênero como se fosse uma novidade, né? A gente vê livros aí contando, olha por quê, e a gente acha que é verdade, entra igual um pato. Uma mudança tão radical como a que se elabora não pode realizar-se sem comoção. Há luta inevitável entre as ideias. É como a gente falou. Desde lá, eu tenho comigo que essa coisa da regeneração, ela começou a se dar de uma forma mais efetiva com o lançamento do Livro dos Espíritos. Se a gente for imaginar que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus, as informações que ele traz é que vão ajudar os espíritos a se transformarem moralmente, porque cientificamente a gente vai fácil, a gente já vê, né? Nos últimos 20 anos a gente evoluiu maravilhosamente na parte científica, mas a moral... Então, a preocupação com essas coisas de mudança já vinham de lá, e eu acho que o entendimento da doutrina espírita vai fazer com que nós mudemos. Mas a gente precisa entender, e para a gente entender precisa estudar. Não tem mágica, sem estudar não acontece nada. Desse conflito forçosamente surgirão perturbações temporárias até que o terreno seja aplanado e restabelecido o equilíbrio. Então é normal que quando essas mudanças aconteçam, que haja algumas coisas tanto quanto conturbadas, e a gente vê isso acontecendo no planeta hoje. Problemas num lugar, problemas no outro, um é de um jeito, outro é de outro jeito, enfim. Isso é normal acontecer nesses momentos que as coisas mudam. É fácil a gente ver na empresa que a gente trabalha. Muda o chefe para ver como é que a coisa fica meio tumultuada, a gente não sabe quem é quem, cada um fica tateando aqui e ali para procurar um espaço, e assim é no planeta. Também é assim. As situações, porque o que na verdade move tudo o que acontece no planeta? Nós que somos espíritos. Então as ideias que circulam no planeta são as nossas. Uns caminham para um lado, outros puxam para o outro, é normal. Então o homem apenas apreende as fases de duração relativamente curta e cuja periodicidade ele pode constatar. Mas algumas há que abrangem longas gerações de seres e até sucessões de raças. O que quer dizer isso? A gente gostaria que a transformação, essa regeneração do planeta, acho que todos nós gostaríamos que ela acontecesse o mais rapidamente possível. Acontece que existe a tal da lei do progresso. E o planeta só vai melhorar, se regenerar,
à medida que os espíritos que aqui habitarem se tornarem melhores. A gente falou isso no início. A gente pode falar que os espíritos que estão aqui, aquilo que a gente conhece, tiveram uma mudança moral significativa nos últimos 2000 anos? Não. Então, o que acontece? Essa regeneração vai acontecer? Evidentemente que sim, mas ela vai levar um tempo. Ela segue a lei do progresso. Então, a gente vai melhorando, o outro melhora mais um pouquinho, aqueles que melhoram vão para um outro planeta, os que ainda estão um pouquinho capengando ficam aqui mais um pouco, mas vem outros para ajudar a gente a melhorar também. E assim que vai se dar a regeneração, sem data marcada. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes, dá-se então durante algum tempo uma verdadeira confusão. É como a gente falou, a gente está aqui encarnado, outras vezes está no mundo espiritual, aí volta, enfim, e a gente tem essa inter-relação com os espíritos. E essa confusão que acontece entre a gente faz parte de toda essa miscelânea do planeta, que acaba, de uma certa forma, atrasando essa coisa da regeneração. É assim, na verdade não é bem atrasar, ela demora um pouco mais do que a gente gostaria, em função de nós não trabalharmos de forma tão boa aquilo que a gente precisava trabalhar. Mas que passa como um furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade reconstituída, sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre uma nova etapa de progresso. Então, vai chegar um momento que essa regeneração vai se dar. A maioria dos espíritos que aqui habitam vão ser melhores do que... aqui hoje a gente tem mais espírito inferior do que espírito bom, né? A hora que a gente pular para a classe dos espíritos bons, o planeta começa a mudar. E isso, com toda certeza, a gente vai ver, porque a gente pode estar aqui daqui umas 2 ou 3 encarnações para frente. Não vai ser nessa encarnação nossa, com certeza, que isso vai se dar. Então é no período que ora se inicia, e nós estamos falando de lá de 1868, não podemos esquecer, está lá na Gênesis, que o Espiritismo florescerá e dará seus frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Então veja, às vezes, como foi dito, para que as coisas aconteçam, leva um tempo longo. Essa mudança moral, ela às vezes é muito demorada para que a gente consiga realizá-la. O Espiritismo trouxe as bases lá a partir de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, e florescerá e dará seus frutos, mas vai demorar um pouquinho. Hoje ainda, uma parte muito pequena da humanidade tem conhecimento dos ensinamentos espíritas. E isso também, de uma certa forma, a gente não pode esquecer que existem espíritos que têm um conhecimento científico relativamente avançado, mas o desenvolvimento moral deles não é tão bom, e eles trabalham muitas vezes para que isso demore a acontecer. Então a gente vê muitas vezes certas deturpações que decorrem da ação desses espíritos que querem que as coisas demorem mais. Mas a gente não pode esquecer que da tal da lei de causa e efeito. Não é porque é espírito que ele não faz parte desta lei. Ele faz parte como encarnado e como desencarnado. Então esses espíritos também responderão por
atraso, né? Trabalhar pelo atraso da evolução do planeta. Era, porém, necessário que esses trabalhos fossem elaborados antecipadamente, porque eles prepararam as vias de regeneração pela unificação e racionalidade das crenças. Essa é uma outra questão importante. A partir do momento que as pessoas conhecerem o que a doutrina espírita faz e entenderem de forma racional, aí sim a coisa vai andar a passos mais rápidos. Por enquanto, como a gente disse, uma pequena parcela da população de encarnados conhece a doutrina espírita, algumas coisas com livros assim não tão ligados realmente ao que ensinam os espíritos superiores, mas faz parte. A gente que quando vai buscar conhecimento, a gente precisa buscar o conhecimento certo. Por que eu estou dizendo isso? A Lisete falou na quarta-feira sobre alguns livros, né? E o conteúdo de alguns livros, e a gente tem algumas informações em alguns livros, tido como espíritas, sobretudo naquilo que chamam de romance, que elas não estão alinhadas com o ensinamento que os espíritos superiores trouxeram nas obras de Kardec. Como 99% dos frequentadores de centros espíritas do Brasil começam a ler romances e não leem as obras fundamentais, quando eles vão ler a obra fundamental, nossa, esse negócio está errado. Por quê? Não, mas lá no livro, no romance, está escrito tal coisa. Mas é como se eu pegasse alguma coisa completamente distorcida e tivesse como base de princípios para uma ciência. E é o que acontece mesmo, muitas vezes, com essas obras espíritas, que a gente acaba acreditando em coisas que não são verdadeiras. É muito complicado, mas a gente vai chegar ao momento que vai superar isso. E, sobretudo, com racionalidade, com o uso da razão. Isso é uma coisa fundamental para a gente trilhar e ter sempre como objetivo e como meta. Usar a razão para ver se a gente está fazendo a coisa certa, antes de tomar decisões, antes de executar o nosso livre-arbítrio. Felizes os que deles aproveitam desde hoje, tanto ganharão e a tantas penas se pouparão. Então, aqueles que tiverem esses conhecimentos, começarem a trabalhar a sua mudança, a sua renovação, nas próximas encarnações, já não vão sofrer tanto quanto a gente sofre hoje. Então, às vezes, a gente, quando fala isso, da necessidade de mudança, mas deixa para depois, amanhã, e o tempo vai passando. Lembra da história que eu falei da nulidade da encarnação? A gente retorna para o mundo espiritual e mudou o quê? Nada. Aprendi o quê? Nada. E o planeta evoluiu? Nada, porque só vai evoluir a hora que a gente evoluir. Então, é indispensável que a gente busque conhecimento e busque melhorar. É por nós mesmos, não é por ninguém. Mas, à medida em que a gente entende essa mudança, naturalmente a gente vai fazendo com que as pessoas que estão à nossa volta também comecem a entender e busquem essa mudança.
Certo, meus amigos? Então, nossos agradecimentos ao Sr. Allan Kardec. Mais uma vez, fica a sugestão do estudo da Gênese aí, que agora, inclusive, tem um certo movimento na internet aí, de algumas coisinhas erradas e tal. Isso faz parte, vamos estudar, mas tem algumas coisas fundamentais que não estão inseridas nessas dúvidas. Uma das quais eu sempre coloco, e gostaria que quem nos assiste, se tiver tempo depois, dê uma lidinha, que é de fundamental importância para o conhecimento espírita, que também está na Gênese, que é do capítulo 14, que trata dos fluidos. Tem um item lá que fala da fotografia do pensamento. Então, quem está nos assistindo, se tiver um tempinho, capítulo 14 da Gênese, dá uma lidinha nisso, que isso vai nos auxiliar a entender uma série de coisas relacionadas com a doutrina espírita e que a gente ouve falar aí um tanto de absurdos. Então, muito obrigado, um bom ano para todos nós, um bom trabalho e estejam conosco até dezembro agora, né, Luiz? Obrigado.